que hoje em dia fala sobre ideologia de gênero, mas alguém já te falou sobre o pai dessa ideologia? O cara que é envolvido com pedofilia, bizarrices e que inclusive fracassou na sua teoria de ideologia de gênero? O nome dele é John Money e eu vou te contar tudo que ele não quer que ninguém saiba. Em 22 de agosto de 1965, a família Heimer deu à luz a gêmeos idênticos, Bruce e Brian. Eles nasceram em Winnipeg, no Canadá. Eram iguais, fortes e saudáveis. No entanto, Bruce foi vítima de um erro médico aos 7 meses de vida. Os gêmeos tinham fimose e precisavam de uma cirurgia simples. Por negligência médica, o pênis de Bruce foi queimado pelo cauterizador e ficou irremediavelmente comprometido. Por causa disso, os pais procuraram o Dr. John William Money, considerado o fundador da ideologia de gênero. Ele se considerava pioneiro na área de mudança de sexo e um dos primeiros a diferenciar sexo e gênero. Sua ideia era que a cultura e a educação poderiam levar o indivíduo a viver de forma diferente daquela imposta por sua natureza. Ele defendia que as pessoas poderiam mudar de gênero com cirurgias, tratamentos hormonais e reeducação social e cultural. Basicamente o que já está acontecendo hoje em dia. Foi ele quem abriu a primeira clínica do mundo dedicada a fazer a reconfiguração sexual das pessoas. Quando a família o procurou para receber ajuda no caso do pequeno Bruce, ele sugeriu que fizessem a reconfiguração sexual da criança, que já tinha 2 anos de idade. O que os pais fizeram? Eles aceitaram a sugestão do Dr. Money. O primeiro passo foi mudar o nome de Bruce para Brenda. Como ele não poderia usar o pênis, seria melhor criá-lo como uma menina. Ele recebeu tratamento hormonal e também roupas, brinquedos e uma educação totalmente feminina. Em julho de 1967, o Dr. Money reconstruiu nele uma vagina rudimentar. Aos 2 anos de idade, ele tinha um corpo construído como se fosse de uma menina. O médico encontrava Bruce, que era agora Brenda, e seu irmão uma vez ao ano para ver como que estava o andamento do projeto. Anos mais tarde, o próprio Bruce afirmaria: aquilo foi como uma lavagem cerebral. Baseando-se na vida dos gêmeos, o médico lançou um livro relatando suas conclusões. O Dr. Money lançou o livro Men and Women, Boy and Girl em 1972. Ele expôs os resultados da mudança feita em Bruce como um sucesso, confirmando a teoria da ideologia de gênero. Ele se apresentou como aquele que criou uma identidade feminina em um bebê que havia nascido homem. Considerou esse experimento a prova definitiva de que ninguém nasce homem ou mulher, mas sim torna-se homem ou torna-se mulher. Por essa razão, alcançou aplausos do mundo acadêmico e sua pesquisa foi difundida. Especialmente os setores progressistas, feministas e homossexuais gostaram, obviamente, dos seus resultados. Era proposto até levar as conclusões do Dr. Money sobre o que é ideologia de gênero para as escolas. Só que o que ele não contou, claro, foi como terminou a vida das crianças que ele usou de propaganda no livro dele. O Dr. Money mentiu em suas publicações. Brenda não se comportava como menina, mas sim como menino. Ele se sentia desconfortável usando roupas femininas e constantemente queria brincar com os brinquedos do irmão. Sua voz mantinha-se masculina e ele urinava de pé. Com o passar do tempo, ele percebia que havia algo de errado com ele mesmo. Os encontros com o Dr. Money continuavam e tornavam-se cada vez mais invasivos. Ele adotava um linguajar sexualmente explícito, usava imagens pornográficas e simulava relações sexuais. Forçava os gêmeos a se despir e comparar os corpos um dos outros. Chegou até mesmo a aconselhar os pais a praticar nudismo em casa e em clubes de naturalismo. Aos 12 anos, Bruce recebeu muitas medicações hormonais para ser mais feminino. Porém, ele rejeitava a medicação e tentava disfarçar os quadris e os seios crescendo. Em 1978, Bruce foi forçado a se encontrar com um transexual. Nesse estágio, ele já sofria surtos de pânico, ansiedade e apresentava indícios suicidas. Ele ameaçou se matar caso fosse forçado a se encontrar com o Dr. Money mais uma vez. Há também histórias que contam que o Dr. Money fez com que os irmãos fizessem sexo entre eles. Um agindo como menino, o outro agindo como menina. Ele forçando, que o menino continuasse sendo menino, que o outro menino que foi transformado em menina agisse como uma menina. Então ele forçou esses irmãos a terem relações sexuais. Quando os pais contaram a verdade do que havia acontecido com Bruce, que ele na verdade sempre foi Bruce e nunca foi Brenda, Bruce decidiu reverter tudo o que havia sido feito e voltar a ser homem. Em 1980 ele começou uma nova vida como David. Casou com a Jamie e adotou filhos. Em 5 de maio de 2004, apesar da sua nova vida, David se suicidou com um tiro na cabeça enquanto dirigia. Antes disso, seu irmão Brian também havia sido encontrado morto em seu quarto após tomar uma mistura letal de antidepressivos e álcool. Mesmo com essa tragédia familiar, os estudos do Dr. Money continuaram a ser considerados. Até hoje, a ideologia de gênero é promovida por políticos, professores e outros influenciadores da sociedade. John Money se vendeu como um sucesso quando na verdade foi um fracasso. Distorceu e omitiu todas as coisas que foram convenientes da sua história. Age exatamente assim, cheio de mentiras, distorções e omissões do que não vale a pena ser mencionado. Uma grande armadilha para qualquer pessoa desinformada. De que maneira que a gente está conseguindo induzir essa redução populacional? Uma delas, homens comportem-se como mulheres. Mulheres comportem-se como homens. E no final das contas, eu vou colocar os dois com uma crise de identidade imensa. Você procurando uma mulher feminina não encontrando, a mulher procurando um homem masculino não encontrando, esses casais todos que não estão sendo formados produzindo menos crianças. Dentro de 50 anos você vai ter 100 milhões de pessoas no Brasil, daqui a 50 anos você vai ter 50 milhões de pessoas nesse país. Daqui a 50 anos você vai ter uma população menor que o Brasil tinha na década de 70. Já pensou?
com a infraestrutura que a gente... Nós somos um dos principais produtores de proteína animal e de grãos do mundo. Se você tiver só 50 milhões de pessoas nesse país, quem é que vai estar cuidando dessa indústria? Não vão ser brasileiros. A gente vai pedir para ser colonizado de novo. Então, quando o cara se veste de mulher, ou ele acha que não tem problema nenhum, ele levar uma dedada, esse retardado mental está fazendo parte de uma agenda que é muito maior e muito mais assustadora do que ele poderia pensar. Criança trans não existe. Eu sou uma mulher trans e agora eu vou hablar. Vocês têm a capacidade de compreender o que aconteceu hoje na parada do orgulho LGBT na Avenida Paulista? Que é uma verdadeira hipocrisia, né? Porque ali acontece promiscuidade, nudez, prostituição, uso de drogas, pessoas seminuas, tudo acontecendo naquele meio. E ainda por cima, existe a marcha de criança trans existe. Pelo amor de Deus, que hipocrisia e falta de respeito com nossas crianças é essa? Eu sou uma travesti, eu bato no peito e eu falo, mas isso é totalmente uma falta de respeito com nossas crianças. Eu acho engraçado, né? Porque uma criança não pode responder pelos seus crimes. Uma criança não pode participar, provavelmente, futuramente, de uma escola cívico-militar. E escola cívico-militar não pode, né? Mas criança trans existe? Ah, pelo amor de Deus, que barbaridade é essa? Criança tem que ser criança. E os pais têm que respeitar as crianças, os pais têm que orientar os seus filhos, têm que cuidar dos seus filhos, educar os seus filhos, e não permita que isso aconteça com as suas crianças. Não podemos permitir que isso aconteça. Que barbaridade é essa na Avenida Paulista, onde acontece de tudo? Eu não sei nem que orgulho essas pessoas dizem lutar tanto. Não sei que orgulho é esse eles dizem lutar. Falam que o país é o que mais tira a vida de LGBT, mas tem a liberdade de ir pra Avenida Paulista. Olha a porção de LGBT que foi pra lá. Que hipocrisia é essa? Né? São pessoas que não sabem entrar e sair de qualquer lugar. São pessoas que não se respeitam. E não respeita quem pensa diferente, mas quer falar em respeito em democracia. São pessoas que são extremamente LGBTfóbicas. E isso eu falo porque existe LGBTs de direito e nós somos massacrados, sofremos preconceito todo santo dia por esses LGBTs que dizem estar lá lutando por respeito. Dizem estar lá lutando por respeito, seminu, né, praticando pornografia, prostituição, uso de drogas e dentre outras coisas horríveis. Horríveis. Mas quer ter o direito de criança estar participando ali. É uma falta de vergonha e isso é inadmissível. Eu espero que aconteça alguma coisa para que isso não venha continuar acontecendo. Criança trans não existe. Criança tem que ser criança. Criança tem que ser muito bem educada. Após os 18 ela pode fazer o que ela quiser da vida dela. Agora criança tem que ser criança e nós temos que respeitar as nossas crianças. Então é isso que eu tenho pra dizer. Eu estou indignada e horrorizada com todas as cenas que eu vi hoje com crianças na Avenida Paulista, naquele meio. Criança tem que ser criança. Protejam as suas crianças. Quer ser alguma coisa, seja maior dos 18, é dono da sua própria vida, mas não mexa com as nossas crianças. É só isso que eu tenho pra dizer. Só isso. Graças a Deus eu me desvinculei desse movimento que adora se ridicularizar, que adora ser hipócrita. Graças a Deus. E é isso, proteja as suas crianças. Não existe criança trans. Não existe. Existe pessoas que têm tendência nesse sentido. Mas não faça isso, mãe ou pai. Destruir a genética do seu filho, da sua filha. Se este seu filho tivesse uma diabetes e chupasse uma bala e levava ele por UTI, você daria a bala a ele? E por que você está fazendo isso? Pelo amor de Deus, não faça isso, tá? Gente, eu tenho aí meu vídeo no canal e tá falando sobre escravidão. E a pior de todas é esta que a gente tá vivendo aí. Uma escravidão mental, onde a pessoa acha que ela é qualquer coisa, menos um ser humano. Criatura de Deus, criado por Deus. Gente, pelo amor de Deus, vejam que a gente está passando por essa escravidão terrível. Gente, pelo amor de Deus, veja que as pessoas estão agindo desta forma por influência do sistema, podemos assim dizer, para que ou você faça falecer o seu filho, ou você o torne transgênero, para virar um mundo admirável, mundo novo. Vai ver o que é o admirável mundo novo e você vai se assustar.
Porque é isso que eles querem da gente. Para com isso, meu querido, minha querida. Não faça isso com seu filho. Duas coisas podem acontecer. Ele pode ter problemas seríssimos de saúde. Você sabe que o hormônio pode alterar os genes do corpo e pode tirar a fertilidade. No futuro a criança pode se tornar adulto, querer ter um filho e não poder, porque você mãe, você pai, colocou nessa criança hormônios que não era de acordo. Você condenou seu filho, e essa culpa você vai carregar pelo resto da sua vida. Isso quando não acontecer coisas piores, sabe? Então, pelo amor de Deus, põe a mão na consciência. Para com isso. Mesmo que ele tiver tendências, seja lá o que for, respeite, ok? Mas deixe claro para ele a sua origem, a sua família. Porque, e se não, esta criança vai ser uma pessoa perturbada. E você, pai e mãe, é quem vai levar isso para ela. Então não faça isso. Para de impasseata. Bora com isso. E vocês, queridos jovens e adolescentes, eu já passei por situações, eu já fui uma adolescente, eu me sentia deslocada no mundo, sabe? Um cristão sempre se é deslocado no mundo, sabe? É normal para um cristão. Até hoje eu sou deslocado no mundo. É normal. Aprenda a lidar com isso e veja bem, você em sua pessoa, quem você é você. É você, tá? É toda a sua composição genética e de quem você nasceu. É isso mesmo, meu amigo, minha querida, meu querido. Viu? O Senhor te fez assim por algum propósito. Aceite-se, agradeça por ser assim. Agradeça. Olha para o espelho, você é saudável. Você não tem doença, você está perfeito. Mesmo que tiver, está vivo. Não seja ingrato com aquilo que Deus te deu. Entendeu? E é isso, meus irmãos. Paz. Faz-me morrer pras coisas desse mundo. Faz-me esquecer das coisas que me afastam de você. Teu nome é como um unguento derramado em minhas feridas e me curar, restaura a alegria. Do teu perdão é tudo que eu preciso. Cura minha alma, restaura o meu sorriso. E quando tu chega, fica tudo colorido. Fica tudo colorido. Faz outra vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Como na primeira vez. Aí eles já vinham com dinheiro na mão e dizia, vamos brincar? E eu dizia, vamos. E aí, interessado no dinheiro, eu pulava no carro. Então comecei a ganhar dinheiro achando que aquele era o jeito mais fácil. Mas para mim hoje eu posso dizer que é o jeito mais doloroso de um homem ou de uma mulher ganhar dinheiro é a prostituição. É o jeito mais doloroso. Muitos falam, é o unir o útil ao agradável. Eu disse isso, né? Mas da boca para fora. Em algum momento você sentia que era fácil e que era agradável? Você passou a ter essa visão só depois? Eu tive essa visão desde o primeiro momento. O primeiro dia, o último, durante, era fácil não, era horrível.
cada relação com quem você não queria, com quem você não gostava, cada toque, coisas que você não quer fazer, você tem que se sujeitar por causa do dinheiro. Eu estava tomando muito hormônio, eu estava tomando uma cartela de comprimido com as injeções de Pelotan, o meu corpo começou a quebrar, os músculos doía, o peito cresceu bastante, meu rosto ficou muito afeminado. Mesmo assim, O músculo, os músculos destrói tudo, detona com o corpo, detona, afina o sangue. Ixi, as consequências disso foram desastrosas. A consequência desses E como que foi sair da parada gay e parar dentro de uma igreja, moço? Como que foi a sua conversão? Então, foi isso, porque aí é que entra, né? Porque, assim, muitos ativistas, muito gays, dizem assim, o gay que se converte é porque tem medo de ir pro inferno, ou foi o pastor que fez lavagem cerebral, ou porque tá com medo. Como foi a sua experiência? Foi pelo amor. Fala pra gente, o que aconteceu? É que eu me entender homossexual, nunca achei que fosse um problema. Eu vivia bem com a vida que eu tinha, embora que fosse prejudicial pra mim algumas coisas que eu fazia. Mas eu passei por tantos problemas que eu me encontrei sozinho em casa, cansado de tudo. E eu lembro como hoje que eu me deitei no chão, coloquei o fone de ouvido e vi uma oração que estava no YouTube. Aí nessa oração falava assim, se eu entregar minha vida a Deus. Aí eu falei assim, Senhor, eu acreditava em Deus do meu jeito, né? Eu falei, Senhor, eu cansei. Eu desisto da minha vida, eu entrego para você porque eu já não sei mais o que fazer. Tanto problema que eu estava passando. E na hora que eu falei isso, eu lembro que eu senti meu corpo esquentar à noite e meu corpo formigava grosseiramente dos pés à cabeça. É como se saísse descarga elétrica dos dedos. E foi algo tão intenso, foi tão bom, que eu simplesmente apaguei. E ali foi uma experiência totalmente espiritual, porque como que do nada um calor esquenta o seu corpo à noite, seu corpo formiga dos pés à cabeça e algo incrível acontece ali com você. Aí eu apaguei e dormi. Quando foi no dia seguinte, eu acordei com a paz, que excedeu todo entendimento, assim, parecia, até brinquei, eu falei, será que eu morri? Né? Parece que eu tô no paraíso, não sei. Era essa sensação de paz, né? E aí eu fiquei diferente, comecei a não querer ou ter mais desejo no sentido de ir pra balada, pra beber, ou pra ter o estilo de vida que eu tinha. E naturalmente eu senti uma necessidade de buscar a igreja, de conhecer de Deus, de Jesus. Espero que tenham gostado do meu vídeo. Muito obrigada por assistir o meu vídeo. Compartilhe, inscreva-se, dê o like, comente aqui embaixo. Que Deus os abençoe. Até o próximo vídeo e tchau!